Olá, tudo bem? Professor Leanderson mais uma vez aqui com vocês para a gente dar sequência às nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre conflitos, tensões no continente americano. Então é necessário que você esteja com o seu material didático em mãos para que você possa tirar o maior proveito possível deste momento. Então eu convido vocês agora para ir para a tela para a gente começar, certo, os nossos estudos. Bem, unidade 4, América, capítulo 3, tensões e conflitos na América. Neste capítulo nós vamos finalizar este conteúdo que nós estamos vendo sequencialmente sobre o continente americano, bem como dar uma ênfase maior a esses conflitos existentes atualmente no nosso continente. Como sempre, eu tiro fragmentos do livro para que você possa acompanhar na sua casa com o seu material. Então vamos lá. Quais são as principais causas desses conflitos? Descontentamento da população, são as desigualdades socioeconômicas e políticas. A gente consegue perceber, certo? Através de uma ótica avaliativa que a gente vem fazendo nas últimas semanas, que dentro do continente americano nós temos grandes diferenças sociais, certo? Assim como também diferenças políticas, tanto internas em relação aos países que compõem o continente americano. Há diversos indicadores sociais e econômicos que mostram o nível dessas desigualdades. A gente anteriormente falou um pouco sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, certo? Que vai medir em uma fração matemática, certo? O desenvolvimento social da população. E o que é que a gente percebe? Que os países que se encontram na América Anglo-Saxônica são os países que têm os maiores IDH. Já os países localizados do México para baixo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma diminuição nesse padrão, ok? Mas aqui especificamente nós vamos falar de outro dado, né? Nós vamos falar de outro indicador, que é o coeficiente de Gini, certo? O coeficiente de Gini, ele vai medir as desigualdades sociais no país, o nível de concentração de renda mais especificamente, certo? Então ele vai mostrar, ele vai trazer informações sobre quanto certo? Desigual socialmente o país. O resultado médio para 17 países do continente americano é de 0,469, um valor considerado bem significativo. Vamos dar uma olhada no mapa. Reparem, os menores indicadores é o Canadá, certo? E ali o conjunto que nós chamamos das Guianas. Então são os países que têm o quê? Que tem a menor desigualdade social, beleza? Nós podemos observar também que o Brasil é um destaque no que diz respeito à maior desigualdade, certo? Nos países do continente americano. Então, o coeficiente de Gini, certo? Como é que ele vai agir? Assim como o IDH, quanto mais próximo de 1, mais desigual é o país, mais desigual é a sociedade no que diz respeito à economia. Então aí, nós podemos perceber que o Canadá, certo? Ele tem uma taxa menor que 0,350 e o Brasil tem uma taxa acima de 501. Então esse indicador, o coeficiente de Gini, ele vai trazer essas informações precisas. Então dentro do continente americano nós temos essas problemáticas, né? Nós temos essa distribuição irregular de riquezas, certo? Esse modo de viver socialmente falando, certo? Diferente entre os povos, o que vai gerar uma certa insatisfação dessa população, podendo então ocasionar graves conflitos, ok? Então, além da má distribuição de renda, há outros fatores que contribuem para a desigualdade, pessoal, como a estrutura fundiária, certo? Concentração de terras, que, certo, é bastante peculiar, bastante ali real, certo, desses países que nós estamos falando do continente americano. Inclusive aqui no Brasil, certo, nós temos boa parte das nossas terras nas mãos de uma pequena quantidade da população.
Então, a concentração fundiária, a concentração de terras também é algo que vai agravar essas desigualdades. Como também as questões étnico-raciais, certo? E as atuações políticas podem gerar esse descontentamento, certo? A problemática e assim, consequentemente, uma má distribuição de renda. Vamos falar de alguns casos específicos agora, certo? Dessas tensões e conflitos dentro do continente americano. O primeiro deles, certo, que nós vamos citar, é a Venezuela. Acredito eu que nos últimos anos, todos vocês escutaram falar pelo menos uma, duas ou três vezes sobre as condições políticas civis da Venezuela. Então vamos lá. Os problemas políticos e socioeconômicos se intensificaram nos últimos anos, desde que o governo de Hugo Chávez, em 1999 até 2013, né? Diga-se de passagem que Hugo Chávez já faleceu, certo? E hoje quem está no poder, certo? É o seu sucessor, Nicolás Maduro, ok? Mas desde 1999 vem acontecendo algumas alterações que vai resultar no impasse vivido na Venezuela hoje, certo? Então, algumas leis para obter mais direitos e poderes, certo? Reeleições ilimitadas, decretos com força de lei antes de serem aprovados pelo legislativo, ou seja, o Estado passou a ser controlado com uma força muito maior depois do chamado chavismo, certo? O que configura uma ditadura e gera uma insatisfação popular. Após a morte de Chávez, o vice-presidente Nicolás Maduro assumiu a presidência e foi eleito novamente em 2013. E até hoje, certo, ele está no poder, mesmo com uma ressalva, né, pois alguns países não reconhecem a última eleição e se colocam, né, a favor, defensores do opositor. Os problemas econômicos e políticos se agravaram ao longo dos últimos 15 anos e isso afetou direta e indiretamente a vida diária da população, com desemprego, falta de produtos, precariedade no atendimento à saúde, escassez de infraestrutura básica, falta de liberdade de opinião, entre outros. E o que vai gerar com toda essa insatisfação? Uma fuga, certo? Muitos venezuelanos deixaram seu país, certo, em busca de oportunidades em outros locais. Um dos países que mais recebeu, certo, vamos dizer assim, uma entrada, certo, virou uma rota dos venezuelanos, é o caso do Brasil, pois nós fazemos fronteira com a Venezuela e principalmente no estado de Roraima, certo, é aquela porta de entrada dos venezuelanos no Brasil. Pelo menos foi, né? A gente teve muita notícia disso, mas essa grande leva vem diminuindo dia após dia. Então, Roraima é o estado do Brasil que mais recebeu imigrantes. Porém, o governo brasileiro ele já começa a trabalhar e trazer, certo, imigrantes venezuelanos para outros estados, para não ficar concentrado apenas naquela região. O Distrito Federal é um dos locais no Brasil que vem recebendo essa imigração, Goiás, até mesmo aqui no estado do Ceará, certo? Nós já temos também imigrantes venezuelanos que vieram nesses últimos anos. Em função desses conflitos internos e devido à crise humanitária e à perseguição política, milhares de venezuelanos estão deixando o país, bem como já dito, e muitos estão vindo para o Brasil. Os demais países que estão recebendo refugiados venezuelanos são Colômbia, Equador, Peru, Estados Unidos da América, México, Argentina, Uruguai e Espanha. Então vamos só finalizar a questão da Venezuela. O que ocasionou essa fuga, certo? O que ocasionou essa problemática? Economia, política, certo? Agravaram-se as relações por conta, certo, da maneira com que se fazia política desde o chavismo, controle total do Estado, certo? Gerou insatisfação popular e com isso uma crise econômica, ok? Nós temos o caso da Honduras também, uma crise que vem acontecendo, se agravando desde 2017, certo? Há indícios de uma eleição fraudulenta, inclusive o Brasil e os Estados Unidos reconhecem a eleição, porém, certo, geram insatisfação popular na região.
Estados Unidos e o Brasil reconheceram, mas não compareceram à posse do presidente, certo? E com isso gerou um conflito, certo? Dentro do país, violento, certo? É possível ver também, é possível sentir também altos níveis de corrupção, uma grande dívida pública, certo? Na Honduras, perdão. Ok? Então, passando, vamos falar um pouquinho sobre outro país, vamos falar sobre o Chile. O Chile é o país que tem o maior IDH da América Latina, certo? E mesmo assim, tendo um bom índice de desenvolvimento humano, ele não está isento de problemas políticos. Em 2019, uma onda de protestos se espalhou pelas ruas do Chile. O aumento na tarifa de transportes não foi bem recebido pela população, que reagiu e foi às ruas. Os protestos têm sido liderados principalmente por estudantes que também estão descontentes com a realidade da educação do país. Gente, esses protestos teve uma força tão forte, teve uma abrangência popular tão grande, que o jogo final, não sei se vocês lembram, mas o jogo final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e River Plate no ano passado estava marcado inicialmente para o Chile, ia acontecer no Chile, mas devido a esses conflitos, essa tensão existente, certo, no ar, certo, no Chile, o que aconteceu? Eles mudaram a sede, foi para o Peru, ok? Então não tinha como abrigar um jogo, um evento daquele tamanho, certo? Em uma região que estava passando por uma tensão muito forte, certo? Com a sua população. Então os manifestantes alegam que existe grande desigualdade entre os pobres e ricos. Vale ressaltar que o transporte público do Chile é um dos mais caros do mundo, o que impacta no salário principalmente das famílias de baixa renda. Então, é um transporte caro, um dos mais caros do mundo, ainda teve um reajuste nesses preços, e nós estamos falando de uma sociedade que é extremamente desigual. Gerou então uma insatisfação, certo? E dessa insatisfação gerou um grande problema. Então o governo chileno há muito tempo promete melhorias para a população por meio de reformas constitucionais, tributárias, na educação e na saúde. Contudo, as melhorias não chegaram ou não foram condizentes com as expectativas da sua população. Beleza? Nós temos outro caso também a citar, que é o caso da Bolívia, certo? Recentemente, o presidente ou ex-presidente Evo Morales, ele pede renúncia, certo? Do cargo por conta perdão, pessoal, por conta de vazou informações, denúncias relacionado a fraudes de eleições, certo? Então uma onda de protestos aconteceu, certo? Então por conta disso o Evo Morales, ele também vai solicitar a sua renúncia do cargo de presidente. Então é outro momento de tensão aqui no continente americano, por conta dessas condições relacionadas à fraude nas suas eleições. Beleza? Vamos passar. Vamos falar agora de como está mapeados os conflitos no ano de 2018 no continente americano. Reparem que nós só temos um país com alerta máxima, que é o México. Vocês estão vendo o México na imagem? Essa parte mais vermelha aí do mapa. Pronto. O México é o único país do continente com nível mais alto, ou seja, nível de guerra, certo? Seus conflitos acontecem por questões socioeconômicas, com protestos em relação a políticas educacionais, governo, sindicatos de professores, certo? O narcotráfico também extremamente violento nessa região, responsáveis por um significado número de homicídios devido aos confrontos entre cartéis, certo? E entre os cartéis e a polícia também. Então o conflito fica entre os cartéis, mas também com a polícia. Nós temos outros pontos que merecem destaque, né? Como a Colômbia também, extremamente ligada ao narcotráfico, certo? Nós temos o Brasil, né? Que também tem conflitos violentos relacionados ao narcotráfico,
principalmente aonde? Nas áreas das fronteiras, certo? Ali da região norte, floresta amazônica, certo? Também ocorrem conflitos violentos devido à demarcação de terras indígenas. É notório, a gente vem percebendo, certo? Esses conflitos existentes entre essas madeireiras ilegais, certo? E os índios que tentam apenas estar nas suas terras demarcadas, certo? E os Estados Unidos, né, também com várias crises violentas relacionadas à ideologia política, né, manifestações contra a violência externa, racismo. A gente viu recentemente, certo, uma onda de manifestação que se inicia nos Estados Unidos com, né, a temática Vidas Negras Importam. Tudo isso, vamos dizer assim, que explodiu devido àquela imagem que ganhou o mundo daquele policial com um joelho no pescoço do norte-americano. Então os Estados Unidos ele passa por um momento também confuso, né, com confrontos, né, militantes, certo? É comum também atos terroristas, né, acontecerem em escolas, certo? Em locais públicos. Então os Estados Unidos também merecem um olhar diferenciado em relação aos atuais conflitos, certo? O Haiti, né? O Haiti também é o país mais pobre do continente americano e enfrenta graves confrontos socioeconômicos, né? 60% da população vive abaixo da linha da pobreza e os problemas enfrentados se agravaram após um terremoto que aconteceu em 2010, certo? Depois disso, o país já vinha mal, certo? Depois do terremoto, o país não conseguiu se recuperar adequadamente ainda. Então, nós vamos ficar por aqui, ok? Deixo uma atividade no formulário do Google para que vocês realizem, é uma atividade avaliativa, certo? Todos realizando essa atividade, me entregando hoje, no caso. Um grande abraço, até a próxima.